Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos aqui ver novos elementos trifásicos, tá? São sensores e sondas, tá? Tanto de tensão quanto de corrente, tá? Então temos aqui esse sensor aqui de tensão e aqui temos de corrente, tá? A gente vai ver aí uma simulação como é que eles funcionam, tá? Esse documento aqui ele é disponibilizado neste link que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. Então, para ilustrar como é que esses sensores e essas sondas funcionam, né, eu já montei aqui o circuito. E onde é que você pode encontrar? Né? Para você encontrar, por exemplo, os probes, né, as sondas, a gente digita aqui probe. Certo? Então, se digitar aqui probe, vamos só completar, a gente tem aqui essa trifásica, tá? A gente tem ela aqui. E temos também aqui a de corrente, né? Então ela está ilustrada aqui, tá? Perfeito, então vamos, a de corrente funciona de forma similar aqui ao que está disponível aqui embaixo, ó, tá vendo? Então temos aí, da mesma forma, tá ela aqui, né? E a sonda de tensão ela tem o flag aqui, ó, type flag, tá? O que quer dizer isso? Né? Se você abrir o help aqui, a gente tem o seguinte, então se eu colocar 0, eu vou ter tensões de fase, se eu colocar 1, eu vou ter tensões de linha, então o que eu fiz aqui foi colocar 2, né? Então vamos só apagar esse aqui, eu fiz um aqui, VF, né? Tensão de fase 0, tá? E aqui eu tenho 1 para tensões de linha, tá? Então eu já posso até simular esse aqui. Vamos já simular este cara, e aí aparece aqui, ó, VF, ó, ele vai VAN, VBN e VCN, tá? Então aqui a gente já tem, então observe aqui que as tensões de fase não estão com a mesma amplitude, né? Isso aqui ilustra o seguinte, que a gente tem que manter uma referência no circuito que eu não coloquei, né? Então vamos só colocar aqui a referência no circuito, simulamos novamente e agora a gente tem aí as tensões de fase certinhas. Se dermos duplo clique, a gente pode aqui também adicionar as tensões de linha, né? Então tá aí, tensões de fase e de linha aqui, ilustrados, né? A gente pode fazer aqui um zoom e ver aí que temos de uma forma fácil e prática agora, né? Como medir tensões de fase e linha aqui num sistema trifásico. Para medição aqui de corrente, né? Temos aqui a sonda, né? Os probes de corrente, que botamos aqui simplesmente II, né? E se a gente aqui, vamos simular novamente, né? A gente consegue aqui, vamos colocar em um outro gráfico aqui, a gente consegue então adicionar aqui as correntes medidas ali, perfeito? Então estão aí as 3 medições, a gente consegue também medir fácil aí as correntes de fase. Então essa era a demonstração que eu teria para os probes, né? As sondas aqui de tensão e também aqui de corrente, tá? Vamos agora então ver os sensores, né? Então foram adicionados aí sensores tanto de tensão aqui e de corrente, né? Esses aqui são similares aos que estavam aqui embaixo, ó, tá vendo? Então a gente tem aqui um que era monofásico e mesmo aqui também um de corrente, né? Então foi adicionada a versão trifásica desses dois aqui. Então como é que a gente acha eles, né? A gente digita aqui sensor. A gente digita sensor aqui e aí a gente tem aparece aqui, né, sensor aqui de tensão, tá ele aqui, e o de corrente, tá ele aqui em cima, tá? Então a gente tem esses dois e aqui a gente, configuração dele, a gente pode configurar um ganho, né? Tanto aqui um ganho de tensão quanto um de corrente, e aqui a gente tem a medição deles, tá? Então vamos só simular aqui novamente. Já está aqui aberto, eu vou abrir, vou fechar essa aqui e aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou simular novamente, ele abre na janela nova e então a gente tem aqui a corrente do sensor da fase A e aqui a do probe, né? A da sonda aqui. A gente vê que os dois aqui se sobrepõem. Tá? A vantagem de ter aqui o sensor, a gente pode usar a medição na simulação e a gente também pode fazer aqui um ganho, né? A gente pode alterar aqui com ganho ou coisa desse tipo, tá? Então, mesma coisa aqui para o nosso
de tensão, tá? Então vamos pegar aqui o VAB, tá? Vamos só simular novamente, eu fechei aqui e vamos pegar esse VAB vindo aqui do sensor e o VAB vindo do probe, né, da sonda. Então aqui a gente observa que tem um defasamento, claro que fiz, né, alguma coisa aqui errada na simulação. E aí é o seguinte aqui, ó, tá vendo esta bolinha aqui, ela indica a polaridade, né? Eu estou usando polaridades diferentes aqui na fase, né? Então a gente teria que fazer aqui um espelhamento, vamos ver se dá certo. Espelhamos ele, né? Olha lá, e aí a gente salva aqui e vamos simular novamente. E agora os dois estão em fase, tá? Então a gente aproveita aqui, né, para lembrar aí que a gente tem a polaridade, né, desses sensores e dessas sondas, e a gente também tem que ter aqui a nossa referência, né? Perfeito, então esse seria o vídeo aqui, simplesmente aqui ilustrando, né, e mostrando aí que tem esses 4 elementos novos aqui que facilita bastante, né, na medição de tensão e corrente em sistemas trifásicos, tá? Então esse é o vídeo, muito obrigado por assistir e até mais.